A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o presbítero Jonatas e hoje estaremos comentando a nossa lição de número 12. Já estamos concluindo o segundo trimestre aí de 2021. Estou muito alegre de ter você aqui comigo para nós aí estudarmos mais essa lição aí maravilhosa. Hoje nós falaremos sobre uma função na igreja, uma tarefa na igreja que é imprescindível e sem essa tarefa seria impossível o evangelho avançar. Então podemos dizer que essa função, a função do diaconato, que é o tema da nossa lição hoje, sem essa função, sem essa base, seria impossível o evangelho chegar aonde chegou. Seria impossível o evangelho alcançar toda a humanidade. Nosso texto base para a nossa lição de hoje se encontra em 1 Timóteo 3,13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3,13. A nossa verdade prática vai dizer, embora o diácono seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Então, diácono como cargo eclesiástico, como função eclesiástica, é algo específico, é para a igreja. Mas a diaconia, o princípio do diaconato, que é servir a mesa, que é o princípio de servir a todo aquele que o Senhor permitisse a chegar até nós, a todo aquele que precisar, nós estarmos ali disponíveis, dispostos a ajudar. Esse princípio da diaconia é uma missão de todo crente, desde os membros da igreja, aqueles que não fazem parte do corpo de obreiros da igreja, mas que servem a Deus ali no seu particular, desde os membros da igreja até o pastor da igreja. Todos os obreiros devem adotar o princípio da diaconia, que é o princípio de servir uns aos outros em amor sempre. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo 3, 8 até o 13. Não farei menção na aula para o vídeo não ficar muito comprido, mas você que é professor, medite nesse texto, estude esse texto, porque esse texto é o contexto de todo o nosso estudo hoje, tudo que nós estaremos falando aqui hoje. A igreja cresceu sob o avivamento de Atos 2 e ela se expandiu pelo mundo. Agora, junto com o crescimento da igreja, problemas de ordem étnicas, problemas na esfera social, devido à crise que se acentuava naquelas regiões, devido às cobranças abusivas de impostos por parte do Império Romano. Os líderes precisavam dar um jeito nessa questão. Foi nesse cenário e contexto que, por decisão unânime dos líderes da igreja, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, foram levantados como solução para esses problemas. O nascimento da diaconia da igreja se dá nesse contexto. Antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu gostaria de trazer algumas definições sobre a palavra diácono na Bíblia. E a primeira palavra é diaconia. Significado, ministério ou serviço. A palavra diaconia significa ministério ou serviço. Tá bom? Então, porque o diácono ele foi levantado para o serviço. E o serviço do diácono, ele costuma ser mais braçal do que na esfera espiritual. Não que o diácono não atue na área espiritual também. Também atua na área espiritual, mas principalmente na braçal. Tá? Nós vamos falar aqui sobre a questão que o diácono ele não age apenas, né, no sentido humano apenas, no sentido material apenas,
Nós vamos ver que eles atuam também como professores de escola bíblica. Nós vemos Estevão ali pregando com autoridade, com ousadia, cheio do Espírito Santo, de sabedoria. Nós vemos ali o diácono Felipe, que foi ali usado como um missionário, que Deus enviou ele em outro lugar para pregar a um eunuco que estava passando por aquele lugar. Então, nós vemos que são pessoas envolvidas com serviço braçal, com serviço material, mas também com o lado espiritual. Por isso precisavam ser cheios do Espírito Santo, de boa reputação, precisavam ali, por isso que são os mesmos requisitos requeridos do presbítero, também é requerido dos diáconos. Tá? Então é importante nós frisarmos isso antes de iniciarmos aqui. Então, diaconia é isso. Em 1 Timóteo 3,8 aparece o termo diáconos. Na raiz do grego é diáconos e traz a ideia de alguém que é proativo na obra, aquele que sai para que outros não precisem sair, aquele que busca para que outros não percam o foco do que estão fazendo. Então você percebe que é dentro do ministério, é para que as pessoas que estejam ao redor ouvindo a palavra não percam o foco da mensagem. Para os irmãos verem a importância da palavra naquele contexto, a importância da pregação, a importância que se dava à oração, porque os diáconos foram levantados justamente por isso, para que os presbíteros, para que os apóstolos, os líderes não se afastassem da oração e da pregação da palavra. Eles tinham que se dedicar totalmente a isso, que era o principal. O evangelho tinha que avançar, ele tinha que se expandir para toda a humanidade. Ele não podia parar ali. Então, para isso, tudo que acabava prendendo os apóstolos, acabava limitando eles, os diáconos vieram para tirar essa limitação, para tirar esses bloqueios que atrapalhavam o evangelho de avançar. Então, tá aí essa palavra que traz essa ideia, faz alusão a essa ideia muito bem. Né? Alguém proativo, alguém que quando precisa ele sai para que outra pessoa não precise sair, ela continue ali prestando atenção. Ele faz para que o culto ele continue, ele não sofra interrupção devido à movimentação, devido a alguma coisa que está acontecendo de anormal no culto, ele age naquele momento ali sem que ninguém perceba. Às vezes pode até perceber, mas como foi rápida a sua ação, não é o suficiente para poder perder total atenção do culto. Tá bom? Então, isso é muito importante. Então, portanto, a ideia aqui é de alguém que serve a mesa, fazendo referência a um garçom, por exemplo. Tá bom? Justamente a palavra diáconos aí traz a ideia de garçom, alguém que serve a mesa. Então, outro termo semelhante a esse está em Filipenses 2,5, usado para descrever o sentimento de Jesus ao vir à terra em seu plano salvífico, onde aparece o termo servo, que no original é doulos, ou escravo, servo, homem de condição servil. Então você percebe como é importante essa lição? Como que nós precisamos aprender com Jesus? Como nós precisamos aprender a sermos mais humildes, aprendermos que nós precisamos abaixar, nós precisamos se humilhar muitas das vezes para que outros avancem. Nós precisamos abaixar para apertar a sandália do próximo, para ajudar aqueles que estão fracos na fé. Nós precisamos servir para que outros continuem a caminhada. Hoje muitos param porque não tem quem os sirva. E a Bíblia ela nos deixa muito claro isso, que os mais fortes servem os mais fracos. Tem muitas pessoas que estão fracas, falta conhecimento bíblico, falta profundidade na palavra e quem tem para servir não serve. E essas pessoas acabam aí se desviando por falta de
falta de profundidade. Então, há necessidade da igreja acordar para essa verdade, há necessidade da igreja estender a mão, entender que ela precisa estender a mão em tempo e fora de tempo para ajudar aqueles que estão aí parando. Então, essas são as principais definições para nós compreendermos esse importante assunto. Falando sobre o serviço de escravo, Jesus, ele foi a maior expressão de diaconato na Bíblia. Ele foi a maior expressão de diaconia na Bíblia, foi Jesus. Lembra dos 5 ministérios? Você encontra Jesus como apóstolo, que foi enviado por Deus. Você encontra como profeta, ele profetizou. Você encontra Jesus como pastor, apacentando, cuidando. Você encontra Jesus em todos os ministérios. Você encontra ele como mestre ensinando. E agora, principalmente, você vai encontrar Jesus como diácono. Você vai encontrar ele servindo em todos esses ministérios. Você vai encontrar Jesus principalmente servindo aqueles que ele encontra no caminho, ou aqueles que lhe pedem ajuda. Então, Jesus, sim, é o maior exemplo do que é ser diácono, de como ser diácono. Jesus é o maior exemplo para nós. Então, nós vemos uma das lições mais extraordinárias que Jesus ensina para os seus discípulos, e ele ensina não com palavras. Essa lição ele ensina na prática. Nós vemos Jesus na véspera da sua crucificação. Jesus ele reúne seus discípulos para comer, participar da última ceia com eles. Jesus pega uma bacia com água, lava os pés do discípulo e seca com a toalha que estava cingida nele. Que atitude memorável, que atitude extraordinária. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Leão da tribo de Judá, o Filho de Deus, lavando os pés de pessoas falhas, de pessoas pecadoras, de pessoas indignas até de estar ali com Cristo. Mas que exemplo maravilhoso. Que exemplo, que lição que Jesus ele nos dá. Certo escritor disse que Jesus, nesse momento, sabendo que a sua hora era chegada, e ele, como Deus onisciente, ele sabia de tudo que o aguardava. Mesmo assim, ele abre mão do discurso para dar o exemplo. Ele abre mão do discurso e ele dá o maior exemplo que ele poderia dar para toda a humanidade. Ele nos mostra que nós precisamos ajudar-nos uns aos outros. Que se nós não nos ajudarmos, nós de maneira alguma chegaremos ao céu, cumpriremos a nossa missão. Somos sim dependentes uns dos outros. E por isso Deus nos deu essa lição. Então, era um serviço de escravo. Mas Jesus, sem preconceito algum, Jesus, com toda a sua humildade, ele se dobra para mostrar que até os que aparentemente são grandes porque têm a capacidade de se dobrar para cuidar de pessoas menores do que ele. Isso é atitude de quem é grande. Agora, Jesus ele deu todo esse exemplo para os seus discípulos porque ele estava mostrando para os seus discípulos que eles, todos eles, eram um serviçal. Os discípulos são um serviçal. Exatamente. Você é um serviçal. Independente da função, cargo eclesiástico que você tenha, você é um serviçal. Porque você de Cristo sempre será discípulo e aprendiz. Então,
quando falamos aqui discípulo, entenda-se bem, não estamos falando apenas aos 12, mas estamos falando a todos os discípulos, aqueles que foram discipulados pela palavra de Deus, aqueles que se converteram a Cristo, que obedecem os seus mandamentos, passam a ser discípulos de Cristo. Então, o discípulo é um serviçal na obra. Ele tem como estilo de vida servir a outros. Então, uma coisa interessante é que João e Tiago parece que não tinham entendido isso. E caminhando com Jesus, eles pedem para Jesus, para dar um lugar de destaque para eles, quando chegasse na sua glória. Mestre, dá um lugar para mim, né? Tiago e João falando ali, não sei quem tomou a iniciativa, mas a questão é que pediram. Senhor, dá um lugar para mim à sua direita e outro para a esquerda. Nós percebemos que é até uma atitude infantil. Então Cristo, ele releva, mas ele dá uma resposta ali para ensinar, até porque quem é discípulo não sabe tudo, está ali porque precisa aprender. Então, a cada pergunta é um esclarecimento novo. Então, ali eles pedem um lugar de destaque e Jesus ele dá uma resposta maravilhosa. Ele vai falar que a proposta dele nunca foi a de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra sua resposta a eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Diáconos, que é a palavra no original. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem, aí ele mostra o exemplo, que ele vinha tentando ensinar para eles ainda. É que o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, no reino de Deus, não é quanto mais eu cresço, mais eu fico grande. É quanto mais eu cresço, mais eu fico pequeno. A vida do cristão é como uma pirâmide invertida. Você não cresce para cima, você cresce descendo, você cresce para baixo. Como disse João Batista, que diminua eu para que ele cresça. Amém? Então nós entendemos que Cristo ele só cresce na vida de alguém quando nós diminuímos as nossas vontades, os nossos desejos, para que ele, assim, os desejos dele, as vontades dele, prevaleça sobre nós. Agora, como que se dava essa instituição? Como que foi essa instituição dos diáconos? Como aconteceu? O porquê aconteceu? Já introduzi de certa forma sobre isso, sobre esse assunto, mas agora eu vou entrar no ápice da questão. Primeiro, o conceito da função. A palavra diácono vem de diáconos, nós já falamos da definição, segundo o dicionário Vini. E refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. Isso era uma coisa comum no Novo Testamento, dos criados domésticos, toda a família ali que tinha a possibilidade de ter os criados domésticos, eles tinham, e eles, o serviço braçal, quem fazia era eles. Para os dias de hoje, nós podemos dizer aí as diaristas, temos aí as empregadas que trabalham nos lares. Então, um trabalho muito digno. E desde aquele tempo tinha, tá, irmãos? Mas era algo semelhante, mas não na totalidade, mas era algo semelhante. Então, esse era o conceito da função. Alguém que com serviço braçal, alguém que estava apto ali para auxiliar em tudo. Um exemplo, no Antigo Testamento, nós vemos a semelhança do diácono na figura dos levitas. E por quê que é importante dizer isso?
Porque na obra de Deus nós vemos que desde as funções mais básicas até as mais elevadas, tudo na casa de Deus é importante. Tudo na casa de Deus tem o seu devido valor. E desde o Antigo Testamento nós vemos os levitas fazendo esse trabalho que os diáconos fazem no Novo Testamento. Nós vemos os levitas, por exemplo, o trabalho que eles podiam fazer. Os levitas eram os responsáveis por, quando Deus ordenava que o tabernáculo se movesse, saísse de um lugar para seguir viagem, quem poderia carregar os utensílios, quem poderia desmontar, quem poderia ali ter o acesso, eram apenas os levitas. Era algo que estava limitado apenas a eles. Tanto que nós vemos naquele episódio onde quando Davi vai em busca da arca, e a arca estava sendo carregada ali com bois estavam carregando a arca, e quando o boi ele tropeça, a arca ia cair, Uzá não era levita. Ele tentou ali proteger, tocou na arca para poder tentar segurar e foi fulminado na mesma hora. Ele morre. Ele morre tentando segurar a arca apenas, por causa da santidade da arca e porque Deus tinha separado pessoas para aquele ofício. Então nós entendemos que para cada coisa Deus separa alguém ali. Para cada tarefa Deus tem a pessoa certa para agir naquela tarefa. E nós vemos que hoje o diaconato ele tem a sua função devida, que Deus preparou. Quando Deus separa alguém ao diaconato, Deus ele conhece essa pessoa, Deus sabe da capacidade, Deus sabe das habilidades dessa pessoa, Deus sabe como que essa pessoa vai se sair nessa função, uma função aí tão maravilhosa que é a função diaconal. Então nós vemos ela no Antigo Testamento, daí você vê quão importante que era. Era uma coisa que não era todo mundo que podia pôr a mão, era apenas os levitas. Então, essa é a referência do diácono no Antigo Testamento. Agora, continuando aqui, sobre a instituição dos diáconos, o conceito da função, fala de um servo, fala de ou um escravo, como a gente já vem falando desde o início. E a ideia também preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro ou servo ou assistente para alguém. Então é um serviço voluntário, não é um serviço que ele faz forçado ou obrigado. Ninguém obriga o diácono a fazer isso. Ele recebeu ali a função da parte de Deus. Ele recebeu e ele faz porque ele deseja servir. Ele tem esse desejo nele de servir aos outros. Ele serve a Deus servindo aos outros. Isso aqui é muito importante se dizer, porque quando nós servimos as pessoas, nós estamos servindo ao próprio Deus. Isso é muito interessante se dizer, porque tem pessoas que pensam, eu apenas sirvo a Deus. E Deus ele olha para você e diz, então me sirva, servindo aos seus semelhantes, servindo ao seu próximo. E nós vemos a confirmação dessa verdade em Mateus 24, no Sermão da Montanha, sermão profético, quando Jesus ele vai dizer que quando o Filho do Homem vier, ele vai selecionar, vai colocar uns na direita e outros na esquerda. E vai olhar para os da direita e vai dizer, vinde bendito do meu Pai, porque tive fome e tu me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste. Então, eles vão perguntar, mas quando que nós fizemos isso ao Senhor? Nós não lembramos. E ele vai dizer, quando vocês fizeram isso a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Então, esse é o princípio que nós devemos cultivar. É o que Cristo está querendo dizer. Quando você serve aos seus semelhantes, quando você serve ao seu próximo, você está servindo a mim. Então, olha que coisa interessante.
Agora, a origem do diaconato. Chegamos agora na raiz do problema. Duas palavras aqui definem essa instituição, essa necessidade de instituir aí diáconos para a obra. Essas palavras são problema, reivindicação. Problema e reivindicação são as palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos. O crescimento da igreja, ele se deu de uma forma extraordinária. A igreja começou a crescer de uma maneira exuberante. E junto com a igreja que ia crescendo de uma maneira muito acelerada, começou também a aparecer os problemas, as reclamações. Por quê? Porque a igreja prestava um serviço social. A igreja sempre atuou na área da beneficência, ajudava aqueles que precisavam. E naquela época, naquele contexto, haviam duas classes ali de viúvas. Tinham umas viúvas que faziam parte do grupo dos helenistas, que eram judeus, porém de fala grega, e os judeus ali tradicionais, que falavam a língua hebraica. Então, aqui estava a raiz do problema. Era uma briga também étnica, porque as etnias se misturavam, porque não eram apenas os judeus tradicionais que estavam aceitando a Jesus, que estavam se convertendo ao cristianismo, mas também os helenistas e outros de outras nações. Então, começou a haver ali problemas, discussões sobre essa questão. Por quê? Porque as viúvas começaram a se sentir injustiçadas, porque percebiam que os judeus tradicionais eram mais bem recebidos, recebiam mais recursos, de maneira mais acelerada do que elas. Elas acabavam ficando no esquecimento. Mas não era por maldade, não era por crueldade da parte dos líderes, dos apóstolos, mas era apenas porque eles não conseguiram acompanhar o crescimento da igreja, que se deu de forma acelerada. As demandas eram muito grandes na igreja. Então eles começaram a ter dificuldade de fazer a parte espiritual junto com a parte material. Então, por isso, a necessidade. Estava faltando alguém, estava faltando uma peça, e eles perceberam que estava faltando uma peça. E é no momento que eles recorreram ao céu, e Deus, ele deu a resposta. Deus confirmou nos corações deles que era para levantar pessoas, dentre os homens, pessoas de boa fama, pessoas honestas, pessoas cheias do Espírito Santo, com sabedoria, para agir nessa área. Então, enquanto eles se dedicavam à palavra, eles se dedicavam à pregação, à oração, os diáconos, eles podiam ficar tranquilos que os diáconos estavam ali para cuidar dessa área social. Os diáconos que atuavam nas casas, auxiliando as viúvas, auxiliando os órfãos. Então, assim, os apóstolos ficavam ali livres para atuar ali, para se preocuparem com a pregação do evangelho, com o avanço do evangelho, com a oração. Então, aqui foi o problema. Como não havia o diaconato, como não havia o diácono, essa peça, essa figura que iria atuar nessa área material, eles acabavam ali criando ali uma confusão ali, porque era muita coisa para poucos homens fazerem. Então, por misericórdia, Deus ali, assim como ele atendeu a Moisés quando
Moisés estava ali com uma demanda muito grande, eram muitas pessoas sobre sobre a sua gestão, sobre os seus cuidados, e ele suplica a Deus pedindo ali o auxílio de 70 homens, e Deus ali, por misericórdia, Deus ali separa esses 70 homens para auxiliar Moisés na sua jornada. E Deus ali, nesse momento, o mesmo Deus, vendo que os apóstolos não iriam conseguir, Deus ele levanta os diáconos para auxiliarem eles nessa missão. Por isso que eu disse no início que o evangelho sem o ministério, sem a função diaconal, não iria para frente, teria findado nesse primeiro problema. Então era um obstáculo e graças a Deus, graças à vontade de Deus, foi superado. E a escolha dos diáconos, como que foi feita? A escolha dos diáconos foi feita orando e impondo-lhe as mãos. Eles oraram, impondo as mãos sobre os diáconos, os apóstolos imporam as mãos sobre eles, separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para administrar essa questão étnica e social. Foi uma decisão de caráter pacificador, foi para pacificar, para acabar com o conflito, para acabar com essa questão, para resolver essa situação e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. Então o objetivo era estimulá-la a resolver a questão reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento. E qual caminho equivocado foi esse? Foi o de pensar que eles dariam conta de fazer tudo sozinhos. Foi a de pensar que eles conseguiriam atender a todas as demandas de cunho espiritual e de cunho material. E eles não conseguiriam. Tá, irmãos? Então, graças à vontade de Deus, à interação do Espírito Santo com eles, que ali foi resolvido, foi solucionado esse problema, ali com a instituição dos diáconos. Agora, o perfil e função do diácono. Olha as qualificações do diácono. Primeiro, caráter moral. 1 Timóteo 3,8. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Não pode haver língua dobre neles. Isto é, a sua palavra deve ser sim, sim e não, não. A ganância por dinheiro tem de passar longe da sua vida, pois sua função é exatamente a de executar trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. Caráter espiritual, caráter moral e caráter espiritual. 1 Timóteo 3, 9 ao 10, você vai encontrar essa referência. Ter a plena convicção do que é crer no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual também deve ser levado em conta. Não é apenas no âmbito material, no âmbito moral, físico, mas também, principalmente, no espiritual. Por isso que diz a palavra que deveriam ser homens cheios do Espírito Santo, cheios, não é um pouco, mas é cheio, é completamente abastecido do Espírito Santo, cheio de sabedoria, porque é uma função também espiritual, como eu disse no início da aula. Então, muitas pessoas hoje são levantadas porque apenas pela função ali física, apenas pelo âmbito material. Uma pessoa que é bem preparada, mas esquecem dessa parte espiritual que é essencial. A parte espiritual vem primeiro. Nós falamos na aula passada sobre o ministério aí, sobre a função do presbítero, que quando Paulo fala com Timóteo
Paulo lembra Timóteo de como que veio o ministério, como que o ministério de Timóteo foi ali estabelecido sobre ele. Ele fala que veio primeiro pela profecia e depois pela imposição das mãos dos presbíteros. Ou seja, primeiro Deus fala, depois o homem impõe as mãos e confirma. Não pode ser diferente. Não é o homem confirmando e Deus falando depois. Não. Primeiro é Deus quem fala, né? Esse é meu diácono, esse vai me servir, esse é presbítero, esse é pastor. Depois o homem, depois que Deus falou, o homem apenas confirma diante ali da igreja. Então isso aqui é muito importante da gente entender aqui e aplicar, tá bom? Não, a igreja não mudou, ainda continua sendo maestrada, regida pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não for mais o regente da igreja, não tem porquê ter um ajuntamento ali de pessoas ali, não tem porquê ter crentes fiéis ali dentro dessa igreja, não tem porquê ler a palavra dentro desse lugar, desse ambiente, porque o Espírito Santo não atua mais. Mas se é o Espírito Santo que atua ainda, então é desse jeito que deve ser. Ele dá as ordens e nós apenas confirmamos e seguimos as suas pisadas. Então, caráter também, caráter familiar. Primeiro, caráter moral, caráter espiritual, agora caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar as suas esposas com amor sacrificial, ou seja, o amor altruísta, o amor de dar a vida no lugar, o amor ali um amor que sofre, um amor sofredor, um amor de se colocar no lugar. Esse é o amor aqui, altruísta, de colocar os seus interesses atrás dos interesses ali do cônjuge, atrás dos interesses da família. Então aqui é uma coisa que também tem ficado aí à mercê, tem ficado para trás. Então devem ser zelosos com o seu lar, amar suas esposas com amor sacrificial. Devem respeitar os seus filhos para obterem deles o mesmo respeito. O serviço do diácono à sua família revelará como ele servirá a igreja local. Isso aqui é uma coisa muito, mas muito importante. Por quê? Muitos querem servir na igreja, querem cuidar da igreja, querem mostrar a sua liderança na igreja, enquanto não lideram a sua própria casa. Não conseguem nem o respeito dos próprios filhos e da esposa. Não conseguem nem organizar a sua própria casa, querem organizar a casa de Deus. E não é assim que acontecem as coisas. Deus está de olho em nós e Ele espera de nós atitudes ali de homens de Deus. Espera de nós atitudes de um servo de Deus de verdade. Então, o candidato ao diaconato, ele precisa aí cuidar, caráter familiar. A sua família deve ser bem vista na igreja. Não é apenas ele quem aparece, mas aparece também a sua família. Querendo ou não, a família é o reflexo do pai, que é o cabeça da casa. A família é o reflexo. Se a família anda em rebeldia, na maioria das vezes não podemos fazer disso uma regra, porque existem muitos ministros, muitos homens de Deus que fizeram de tudo, ensinaram os caminhos do Senhor, admoestaram a sua família, mas mesmo assim nós sabemos que o homem ele é responsável pelas suas próprias decisões. O homem, depois da sua maioridade, ele pode tomar a decisão que ele quiser. E o pai ali, ele não pode obrigar. O que ele pode fazer é ensinar enquanto estiver sob o seu domínio, sob o seu comando ali. Tá bom? Mas ele consegue, essa é a orientação bíblica, que nós consigamos alcançar os nossos filhos com o nosso exemplo, que o nosso exemplo venha influenciar eles a ser como nós. Essa é a ideia.
que nós venhamos influenciar a nossa esposa pelo nosso exemplo, a ser como nós, e assim nós conseguiremos aí manter a nossa família organizada, manter a ordem em nossa casa, sendo o exemplo, ensinando a palavra de Deus lá, fazendo culto doméstico, fazendo ali leitura da palavra dentro de casa, fazendo ali uma noite do louvor, ali juntando toda a família na sala. Isso é muito importante, irmãos, essa união. O pai, ele precisa estar presente, não apenas na igreja. O diácono ele precisa estar presente também, não só na igreja, mas também em casa. E uma coisa muito importante de se dizer, eu costumo dizer isso, desde o diácono até o pastor, até o membro da igreja, na sua casa, o pastor é você. Na sua casa, quem é o pastor não é o pastor da sua igreja. Na sua casa, quem é o pastor da sua casa é você, marido. É você quem deve cuidar, é você quem deve pastorear a sua casa, é você quem deve impor as mãos sobre os seus filhos, impor as mãos sobre a sua esposa, é você quem deve repreender o mal, é você quem deve ali fazer o trabalho de um sacerdote dentro da sua própria casa. Tá bom? Não espere que o pastor pastoreie a sua casa, porque quem tem que pastorear, Deus espera de você essa função dentro da sua própria casa. Na igreja é uma coisa, mas na sua casa é você. Então o diácono dentro da sua casa, ele tem que ser o pastor do seu lar. Ele deve cuidar da sua família e mantê-la em ordem. Então a função ali dos diáconos em Atos, para nós recapitularmos, para terminar. A função dos diáconos em Atos era assistir socialmente as viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Então os diáconos, eles não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja do primeiro século. Então essa era a função dos diáconos, manter a ordem ali na distribuição dos alimentos, na distribuição ali dos recursos, dessa assistência social ali, principalmente para as viúvas e para os órfãos, porque nós sabemos que naquele contexto, né, no Oriente Médio, a viúva, a mulher, ela não tinha ali ela não tinha ali o direito de trabalho, ela não tinha direito algum, a viúva. E é por isso que, se a filha tivesse um filho, esse filho ficaria responsável de trazer o sustento para casa. Mas se esse filho fosse para a guerra, como por exemplo aconteceu em algumas situações, ele fosse para a guerra e perdesse a sua vida ali, e essa viúva ficasse sozinha, essa viúva aí não teria nenhuma perspectiva de vida. A vida dela praticamente ali, a partir daquele momento, teria acabado. Então, é nesse contexto. Por isso que a igreja tinha que prestar assistência às viúvas ali, porque eram mulheres extremamente necessitadas. Então, os diáconos foram levantados para que jogasse por terra toda essa ideia de que estava havendo ali dissensão, que estava havendo ali uma falha na divisão ali dos recursos, que algumas estavam sendo mais beneficiadas do que outras. Então eles foram para organizar essa questão. E hoje, a função dos diáconos hoje? Atualmente a função primordial dos diáconos é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor, em atividades ligadas a visitar os enfermos, os necessitados e os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, ou seja, dízimos e ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas, como por exemplo, eles cooperam como professores, superintendentes ou dirigentes de escola dominical, líderes de jovens e adolescentes, atuando também em diversos outros trabalhos na igreja, desde autorizados por seus superiores. Então são varões aí de boa reputação,
é bom frisar para nós terminarmos, enfatizar isso bem, né? De boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, essa tarefa do diaconato, a diaconia, é uma missão, é uma função que precisa ser cumprida a todo custo. Amém? Essa foi a nossa lição de hoje. Que Deus em Cristo abençoe você e a sua casa. Estou muito feliz de ter tido essa oportunidade, né, de estar aí lecionando mais essa aula. Creio que será de muita valia para você, aí para a sua aula. Se eu tenho contribuído com a sua vida de alguma forma, se inscreva no canal, curta, compartilhe nas suas redes sociais, e dá aquele apoio. Você pode fazer esse vídeo chegar mais longe. Amém? Deixe o seu comentário. Seu comentário é muito importante para mim. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula.